as mulheres rotas alteradas. Descem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. A cara da gente nunca foi tão importante. Agora... Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Eu quero o amor da flor de cactus, ela não quis. Eu dei-lhe a flor de mim. Se sei de tudo ou quase tudo, eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Não digas nada, supor o que dirá. A tua boca velada é um filo já. É um filo melhor do que eu dirias. Que és também a flor das frases e dos dias. És melhor do que tu, não digas nada a ser. Graça do corpo nunca invisível se vê. Não digas nada. Não digas nada. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem ninho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latido. Minha alma cativa. É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e deve fechar as portas da sua... Vamos começar? Me levaram todas as cores. O preto velho me contava. Me levaram todas as cores. E a rainha louca não gostava.
Ela bela bota carregada e o olhar de todos me lembrava que me levaram todas as flores e qualquer coisa não estragava. Em qualquer dia que podia, um grande amor e alegria, que me levaram todas as flores, que a criança feliz me pedia. De estrela vem do infinito e um banho de luz repete o grito. Todas as cores e outras mais procriam flores astrais. Um verme passeia na lua cheia. Verme passeia. O verme passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. São as horas da madrugada em que assim o velho anda de terno em velho, assim, assim. Quando aparece o guarda-velho, quando aparece o guarda-velho, temos em cena, fazendo cena, treco assim. Venha contato, com nariz chato, assim, assim. Quando aparece a cor do velho, quando aparece a cor do velho, leve, como leve pluma, muito leve, leve posa. Muito leve, leve posa. Suave coisa nenhuma. Sombra, silêncio, espuma, no vento que arrefece. Simples e suave coisa. Suave coisa nenhuma queria madurar. Laranjas e pilancos, entre o saci e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou uma dessa roda festa. Vira, 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 homem, vira, 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 logo, homem, vira, 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 homem, vira, vira. Vamos lá? Então, boa noite, pessoal. Hoje, Walter resolveu inovar na trilha sonora, fez sucesso. A nova trilha sonora aí que ele adotou na abertura do nosso programa.
né? A gente hoje vai fazer a 10ª edição do programa Antivírus, que é o nosso programa semanal para conversar sobre a conjuntura política no Brasil. Hoje a gente vai falar do tema impeachment antes tarde do que nunca. Vamos comentar o conteúdo do pedido de impeachment que foi protocolado no dia de hoje pelo PT e mais 6 partidos de esquerda e várias entidades do movimento popular, entidades da classe trabalhadora e movimentos sociais, né? Vamos comentar esse conteúdo, vamos comentar um pouco sobre como foi o ato, que foi feito hoje. Também vamos comentar brevemente sobre o ato pelo impeachment que aconteceu terça-feira aconteceu um ato pelo impeachment que foi articulado pela centro-esquerda, pelos partidos da chamada centro-esquerda. A gente vai comentar um pouco sobre isso e também sobre as perspectivas em relação ao impeachment, como é o procedimento, se há perspectivas de ser aprovado, de ser pautado, e, finalmente, sobre a necessidade de, na verdade, tirar todo o governo, e não apenas a pessoa física Bolsonaro. Walter, boa noite. Boa noite, Natália, boa noite quem está acompanhando aí mais essa edição do Antivírus. Como a Natália disse, o nosso objetivo hoje é falar do impeachment, e eu vou começar falando sobre o conteúdo da petição que foi protocolada hoje, dirigida ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, né? Esse pedido foi assinado por 146 pessoas, entre advogados, parlamentares e lideranças políticas e sociais, né? O pedido tem 105 páginas, mas, na verdade, 13 páginas trazem as assinaturas e 23 páginas, ao final, trazem uma lista de entidades que apoiam a denúncia. Portanto, das 105 páginas, tem 60, mais ou menos, que trazem o conteúdo propriamente dito, cujo resumo está no caput, que eu vou transcrever pequena parte. Vem respeitosamente os abaixo-assinados, né, os acima-assinados, na verdade, perante a Câmara dos Deputados, de acordo com o permissivo constante do artigo 14 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, e conforme previsto no artigo 218, caput do Regimento Interno da Casa, denunciar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por crime de responsabilidade, com fundamento no artigo 85 da Constituição, caput incisos 1, 2, 3, 4 e 5. E aí segue uma lista de tipificações, artigos, etc., que não nos interessa aqui nesse momento. Em seguida, a essa introdução, vem o que o pedido chama de objeto da denúncia. E aí são 3 itens que vale a pena também destacar, né? O primeiro item é o apoio ostensivo e participação direta do presidente da República em manifestações de índole antidemocrática e afrontosas à Constituição, em que foram defendidas gravíssimas transgressões institucionais, tais como o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, além da reedição do ato institucional número 5. E também o desafio aberto à autonomia de Estados-membros da Federação, do Distrito Federal e dos municípios, em suas respectivas competências, e de agressões a profissionais da imprensa no livre exercício de suas atividades. Esse é o item 1. O item 2 é a grave violação praticada pelo presidente da República ao princípio republicano e ao mandamento constitucional da impessoalidade no exercício da administração pública, mediante a utilização de poderes inerentes ao cargo com propósito reconhecido de concretizar a espúria obtenção de interesses de natureza pessoal, objetivando o resguardo de integrantes de sua família ante investigações policiais. E o terceiro item fala da atuação e pronunciamentos temerários e irresponsáveis do presidente da República de caráter antagônico e contraproducente ao esforço do Ministério da Saúde e de diversas instâncias da Federação vinculadas ao Sistema Único de Saúde e aos serviços de prevenção,
atenção e atendimento médico hospitalar à saúde da população em meio à grave disseminação em território nacional da pandemia global do novo coronavírus. Então, são 3 itens. Um relativo aos ataques à democracia, um relativo ao nepotismo e à manipulação das instituições em proveito próprio dos familiares, e o terceiro relativo ao tema da saúde pública. Depois desse item que apresenta as denúncias de maneira sintética, vem uma descrição detalhada das condutas do presidente da República que constituem os tais crimes de responsabilidade. Então, em relação ao primeiro item, que fala do apoio ostensivo a manifestações antidemocráticas e atentatórias à Constituição da República, em relação a esse primeiro item, o documento é muito detalhado, 63 parágrafos falando disso, detalhando os itens citados no objeto, ou seja, mostrando em que situações houve esse apoio ostensivo a manifestações antidemocráticas e atentatórias à Constituição da República, ameaças aos governadores, aos prefeitos, à imprensa, etc. O grande momento desse trecho do pedido é quando eles citam no parágrafo 37, vou ler, os arroubos autoritários do denunciado chegam a tal ponto que, quando confrontado com questionamentos de jornalistas a respeito de sua participação em atos que defendiam abertamente um golpe militar, proferiu frase de nítido viés absolutista. Aí o texto cita o Bolsonaro, entre aspas. O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu já sou presidente da República. Eu sou realmente a Constituição, né? L'état c'est moi, né? Essa frase, segundo o pedido, demonstra a pretensão do atual ocupante do posto de presidente da República de transgredir os limites de suas atribuições e não acatar as limitações decorrentes do equilíbrio harmônico entre os poderes da República. Em relação ao item 2, violações ao princípio republicano e à impessoalidade da administração em favor de interesses pessoais e familiares, o pedido se desenvolve do parágrafo 64 até o parágrafo 80. O interessante desse trecho é que o núcleo é composto pelas denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Diz assim no parágrafo 69, os fatos relativos ao presente tópico vieram à tona por ocasião do anúncio do pedido de demissão do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em entrevista coletiva de imprensa ocorrida no dia 24 de abril de 2020, ocasião em que o demissionário acusou o presidente da República da prática de crimes comuns e de responsabilidade, ao tempo em que, num exercício de sinceridade pouco habitual a tais circunstâncias, Sérgio Moro admitiu ter tolerado pressões ilícitas sem levá-las a público a tempo e modo, e expôs as vísceras do entendimento incomum que precedeu a sua assunção ao cargo de ministro, deixando uma nuvem de obscuridade em torno de supostas contrapartidas que teriam sido negociadas de parte a parte. O terceiro tópico, menosprezo e sabotagem de cautelas e medidas de contenção dos efeitos da pandemia do Covid-19, é composto, como todo mundo imagina, por inúmeras informações que mostram como a situação do Brasil chegou à tragédia em que nós estamos, nos aproximando de 20 mil mortos. E isso tendo na presidência da República um cidadão que proferiu a célebre frase, e daí? Eu destacaria desse trecho um parágrafo que é importante destacar. Parágrafo 90, que diz assim, o comentário do denunciado diante da recente evolução de tal cenário foi de que, abre aspas, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, o que dá a dimensão da ausência de responsabilidade de quem menosprezou a emergência sanitária e continua a sabotar as medidas de contenção da pandemia. Eu diria que nesta passagem o pedido passa o pano, porque, na verdade, a expressão quem é de esquerda toma tubaína diz respeito a uma frase utilizada largamente por torturadores há décadas e décadas e décadas. Tomar tubaína era você obrigar alguém deitado e amarrado a ingerir água até ter a sensação de sufocamento. É uma técnica de tortura. Este canalha que preside a presidência da República, quando ele diz quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, é mais ou menos quando ele falou da ponta da praia. Ou seja, é uma linguagem
de criminosos que praticaram tortura, assassinato e inúmeras outras violações na época da ditadura. Essa é a linguagem do presidente da República. Não é apenas a ausência de responsabilidade de quem menosprezou a emergência sanitária. Bom, o texto, mais adiante, apresenta os pedidos e, por todo o exposto, faz o requerimento de que seja recebida, processada e julgada procedente a denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade. E seguem-se procedimentos que a Natália, se quiser, vai comentar a seguir, que são os procedimentos previstos em lei num caso desse. É interessante citar ainda que no rol de testemunhas, ao final do pedido, a testemunha de número 5 chama-se Sérgio Fernando Moro. Bom, que análise nós podemos fazer dessa denúncia de maneira bem sintética? Primeiro, eu diria que chegou tarde, mas chegou. Essa é a primeira coisa que a gente deve dizer. Esse pedido poderia ter sido formulado há muito mais tempo. Em segundo lugar, a gente pode dizer que o texto é redondo no que diz respeito ao seu propósito, ou seja, no propósito de fundamentar um pedido de impeachment do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Entretanto, é um texto totalmente insuficiente no que diz respeito ao conjunto das necessidades do movimento Fora Bolsonaro. Se por acaso o Rodrigo Maia aceitar algum dos pedidos de impeachment, dificilmente o nosso, o encabeçado pelos partidos de esquerda, especialmente pelo PT, será o escolhido. Por isso mesmo, seria muito importante que o nosso pedido, além de ser redondo no que diz respeito a fortalecer, formular, detalhar de forma, como gostam de dizer, robusta, os motivos do impeachment, seria muito importante que o nosso pedido incluísse uma visão sobre o conjunto da obra. E não é esse o caso, por dois motivos que eu queria citar rapidamente. O primeiro é que o texto talvez muito carregado com preocupações jurídicas, tenha incorrido no típico erro supostamente republicano. Por que supostamente republicano? Porque a república, coisa pública, coisa do povo, da democracia. A soberania é popular. A soberania e a democracia não se confundem com as instituições. E o texto, em dois casos pelo menos, ao corretamente apontar motivos para o impeachment de Jair Bolsonaro, ele confunde uma coisa com a outra. Por exemplo, é óbvio que Jair Bolsonaro merece impeachment por estar tentando fechar o Supremo Tribunal Federal e por estar ameaçando fechar o Congresso Nacional. Porém, é preciso, num pedido encabeçado pela esquerda, lembrar que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso são responsáveis pelo golpe de Estado ocorrido em 2016, pelo crime ocorrido em 2018 contra o presidente Lula e contra a democracia brasileira, e pela fraude ocorrida nas eleições presidenciais que deram em Bolsonaro. Ou seja, nós não podemos, a pretexto de corretamente defender as instituições e as liberdades democráticas contra um liberticida, passar o pano nessas mesmas instituições que hoje silenciam frente às ameaças, porque ontem foram cúmplices da chegada de Bolsonaro à presidência da República. E isso é importante porque é legítimo que o povo, em defesa da democracia, se mobilize para pressionar essas instituições. E legítimo é estimular mobilizações para fechar essas instituições contra a democracia. Outro exemplo de texto que pode ter sido carregado de uma ideia 100% supostamente republicana diz respeito ao caso da Polícia Federal. Veja, é preciso diferenciar o que é a interferência ilegal com finalidades de proteger os seus crimes, feito pelo presidente da República antes e agora sobre a Polícia Federal. E é bom lembrar que antes dele ser presidente, a Polícia Federal já o protegia, como ficou claro nas denúncias recentes, que mostram que a família Bolsonaro foi alertada sobre a operação contra Queiroz e outros do gênero. Então, é preciso diferenciar o que faz e fez o presidente da República para controlar a PF em defesa dos seus interesses pessoais
daquilo que deveria ter feito o presidente Lula e a presidenta Dilma, subordinando essa corporação à lei e à democracia, porque a verdade é que a corporação fez parte da operação golpista. Então, em primeiro lugar, chama a atenção que o pedido, ele adota uma linguagem que, nesses dois quesitos, é confusa. Ela abre brecha para uma interpretação equivocada. Mas esses são temas de natureza mais estratégica que nós trataremos noutras circunstâncias. O principal problema do texto, entretanto, não é esse, porque esses problemas que eu citei poderiam ser corrigidos com um leve ajuste de texto. O principal problema do texto, entretanto, do pedido, da denúncia, não é o que ele diz, mas é o que ele não diz. Ele não fala nada sobre Mourão, ele não fala nada sobre o governo, ele não fala nada sobre as políticas de conjunto do governo, ele não fala nada sobre a necessidade de eleições diretas. A opção feita foi circunscrever a pessoa do Bolsonaro. Nesse sentido, o pedido desconheceu solenemente o que foi proposto por um grupo de dirigentes e parlamentares do PT ainda no domingo passado, que apresentamos, no caso, Natália é uma das signatárias, eu sou um dos signatários, o companheiro Rui Falcão, o companheiro Genuíno, o companheiro Rogério Correia, o companheiro Pimenta, são signatários de uma proposta encaminhada à presidenta Gleisi, ao companheiro Paulo Teixeira, secretário-geral do partido, aos líderes no Senado, na Câmara e da minoria. Nós apresentamos uma proposta que incluía claramente a necessidade de citar que, além da denúncia contra o presidente da República, era preciso lembrar da requisição, da impugnação feita contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Era necessário lembrar que os crimes cometidos pelo presidente da República são de conhecimento, têm o respaldo e a cumplicidade do vice-presidente da República, bem como de todo o seu governo. E por isso, nós, na proposta que fizemos e que foi desconsiderada, dizíamos que era preciso lembrar que o Congresso deve tramitar e aprovar a PEC 37, que determina que, vacante a presidência, caberá ao povo, através do voto direto, secreto e universal em eleições livres, escolher quem deve ocupar a presidência da República. E nós propusemos também que, no nosso pedido de impeachment, fosse dito que, para que estas eleições futuras transcorram sem limitações casuísticas, era necessário reparar a injustiça maior cometida em 2018, quando um juiz suspeito e parcial, aquele Moro, cassou o direito do ex-presidente Lula a disputar as eleições. E por isso nós propunhamos que a nossa peça pedindo o impeachment citasse a necessidade do Supremo Tribunal Federal anular imediatamente as condenações e reconhecer que o ex-presidente Lula está no pleno exercício dos seus direitos. E, portanto, que nós deixássemos claro que nós não desejamos apenas o afastamento imediato do presidente da República. Queremos também o afastamento imediato do vice-presidente da República e a devolução ao povo brasileiro da decisão sobre o futuro do país em eleições livres, que possibilitassem retomar o fio das mudanças democráticas e populares indispensáveis para salvar o presente e o futuro da nossa pátria. Infelizmente, como eu já disse, o pedido apresentado hoje às 11 da manhã não fala nada disso. E aqui vale lembrar, pessoal, quase 20 mil brasileiros já perderam a vida oficialmente, porque nós não sabemos quantos outros, dezenas, centenas, milhares, já podem ter morrido também por conta da pandemia. E parte expressiva dessas mortes deve-se à atitude do presidente da República, do seu vice-presidente Mourão, do seu governo, das suas políticas, dos seus aliados. E por isso nós achamos que o nosso pedido apresentado hoje deveria ter falado do Mourão, deveria ter falado da impugnação da chapa, deveria ter defendido a PEC das diretas, e, ao não fazer isso, trata-se de um bom instrumento tático, mas não é um instrumento suficiente do ponto de vista estratégico. Essa é a minha opinião a respeito. Obrigada, Walter. Inclusive, sobre isso, a gente acabou ficando muito parecido com o movimento feito na terça pela centro-esquerda,
né? A gente sabe que na terça os partidos PDT, PSB, PV e Rede fizeram um ato virtual em defesa do impeachment. Eles já tinham feito um protocolo de uma petição de impeachment, né? E ao assistir o ato, né, eu não tive acesso à petição de impeachment que eles protocolaram, porque não é um documento público, mas ao assistir o ato fica muito evidente que tem essa pegada de defesa do Estado Democrático de Direito, a exaltação do instrumento impeachment como algo salvador da pátria, ressaltando a incompetência de Bolsonaro, mas nenhuma palavra sobre Mourão, nenhuma palavra sobre as políticas do governo, nenhuma palavra sobre a derrota total, através, seja da cassação da chapa, seja da aprovação da PEC das eleições diretas. Então, apesar de reconhecermos que foi muito importante ter um pedido apresentado hoje pela esquerda, que se diferenciou desse outro pedido, porque foi um pedido feito por 7 partidos, que são partidos de esquerda, apoiados por movimentos sociais, movimentos populares, diferente desse outro da centro-esquerda, mas no conteúdo, por isso a gente dedica um tempo a discutir essa questão do conteúdo, a ler a peça e tal, no conteúdo, eu acho que a gente acabou não diferenciando tanto, né? Um grande tecnicismo, um republicanismo muito exacerbado, e analisando o conteúdo da peça em si, e os discursos do ato de terça-feira, por exemplo, fica bem evidente que tem semelhanças, né? Em nenhum dos dois a palavra Mourão é pronunciada, o que é politicamente muito ruim, porque a gente tinha que estar aproveitando esse instrumento que é insuficiente, que tem problemas, que tem como solução prática a posse do vice. A gente tinha que estar aproveitando que a gente está embarcando nessa empreitada para embarcar, mas embarcar demarcando que a gente não acha essa saída uma saída suficiente, né? Então é isso, eu não tenho como fazer uma análise mais completa do conteúdo dos demais pedidos de impeachment que existem, mais de 20, segundo a gente tem notícia, inclusive da direita, protocolados, porque não são petições públicas. Então, quem sabe em outro momento, se a gente conseguir ter acesso aos outros pedidos, a gente pode fazer um programa comentando o conteúdo e comparando os pedidos que estão lá com o presidente Rodrigo Maia. Mas eu queria falar um pouco sobre qual é o procedimento. Muita gente fica perguntando, mas e agora? Vai tramitar? Não vai? Né? Esse procedimento, ele é definido pela Lei 1070, uma lei de 1950, né? Uma lei que define o impeachment, as hipóteses de impeachment e a pena, né? Que é a perda do cargo, com a inabilitação para o exercício de função pública, que aí isso vai ser atribuído ou não no caso do julgamento do mérito pelo Senado, né? Então, o protocolo do impeachment é feito na Câmara, foi o que hoje aconteceu no ato que os partidos de esquerda fizeram na Câmara, né? Um protocolo presencial. O presidente da Câmara, ele recebe a denúncia ou arquiva. Então, ele pode arquivar de pronto, pode receber de pronto, ou pode sentar em cima e não fazer simplesmente nada. Ele arquiva ou recebe a denúncia quando ele bem entender, não tem prazo para isso, né? Se ele receber, aí ele lê a denúncia na sessão plenária e forma-se uma comissão especial na Câmara, que vai proferir um parecer sobre a admissibilidade, que significa o quê? O impeachment vai ou não ser admitido para poder ser debatido e julgado, né? Então, a Câmara, ela vota a admissibilidade, a gente vivenciou isso lá no golpe contra a presidenta Dilma, né? Se rejeitada a admissibilidade, arquiva o pedido. Se aprovada, é que segue para o processamento de mérito, que é no Senado, né? Então, eu fiz esse breve esboço do que é o procedimento.
né, para responder os questionamentos aí sobre se tem prazo, qual é o próximo passo, né, mas eu queria dizer que o próximo passo, na verdade, é seguir com a pressão popular em cima do governo, em cima do Congresso, em cima do STF, em cima do TSE, né, para que algo seja feito em relação ao governo Bolsonaro, né, no presidente da Câmara, o Centrão. É muito difícil, a solução ideal não é essa, mas eu acho que a gente tem que trabalhar as perspectivas daqui para frente, não como quais são as perspectivas do impeachment, né, mas quais são as perspectivas do fora Bolsonaro, sobre o que o impeachment é um dos instrumentos de pressão nossos. Bom. Isso. Travou. Queria retomar, a partir desse ponto, né, das perspectivas do impeachment passar ou não, insistir nisso que a Natália acabou de falar. Quer dizer, o impeachment, para que ele ande, é preciso que no Congresso, para começo de conversa, o Rodrigo Maia tome uma atitude. Portanto, o impeachment depende, em alguma medida, do conflito entre os diferentes setores da direita. Depende, portanto, do medo que um setor da direita tem de Bolsonaro e da sua retaguarda armada. E depende de um cálculo de custo e benefício que toda a direita faz, já que toda a direita tem unidade em relação ao programa ultraliberal. A diferença entre eles, já comentado aqui várias vezes, está no plano da política, e não diz respeito a como tratar a esquerda, a como tratar o povo, a como tratar os movimentos sociais. Diz respeito a como dividir o poder entre eles. A linha do clã, a linha dos setores de extrema-direita, é autoritária, é concentradora de poderes. E os demais setores, evidentemente, querem preservar seus espaços de poder no Congresso, no Supremo, nos meios de comunicação. Portanto, o andamento do impeachment depende, em parte, do conflito entre eles, e o conflito entre eles depende, em parte, de um cálculo custo-benefício. Vale a pena abrir uma guerra para tirar o Bolsonaro, colocando em risco o programa geral no qual eles têm unidade, ou vamos deixar o Bolsonaro ficar até 2022? E entra nesse cálculo de custo-benefício o medo, como eu já falei e repito, que um setor da direita tem do fato de que Bolsonaro não é republicano. Bolsonaro não acredita no poder das instituições. Bolsonaro acredita que política é luta pelo poder, exige força, e ele tem uma retaguarda armada, como ele tem feito questão de exibir, e exibirá cada vez mais frente à covardia dos setores que, embora majoritários, deixam que uma minoria agressiva de extrema-direita desfile armada em pleno, tá certo? Em plena Brasília, do lado das instituições ditas republicanas, etc. Portanto, pessoal, como a Natália falou e eu quero repetir, a chance de ter um impeachment que interesse ao povo depende do povo, não depende deles. Depende da pressão total por parte dos setores populares. E essa pressão não pode cometer o erro de se limitar a tirar o presidente. Porque tirar o Bolsonaro e deixar o Mourão não resolve os problemas do combate à pandemia, como o Mourão já deixou claro várias vezes, não resolve os problemas sociais, não resolve os problemas econômicos, não resolve os problemas políticos, nem resolve os problemas internacionais do país. A pressão popular tem que buscar virar a mesa de conjunto. E isso significa que, ao lado da pressão pelo impeachment, é preciso organizar a campanha fora Bolsonaro para fazer pressão sobre o Tribunal Superior Eleitoral, para que acate a impugnação, sobre o Congresso, para que tramite a PEC das diretas, e sobre o conjunto das forças golpistas, ao movimento popular, ao movimento social, a esquerda tem que ampliar a sua capacidade de pressão. Alguém pode falar, difícil fazer isso em época de pandemia, isolamento social, quarentena. Sim, é muito difícil, mas não é impossível, como demonstrou muito claramente aquela jornada de mobilização pelas janelas, de fora Bolsonaro, de panelaços, como estão demonstrando mobilizações que já têm sido feitas na rua, sem
atentar contra nenhum tipo de norma sanitária, é possível, sim, fazer pressão, e para isso é muito importante que a gente entenda que é legítimo fazer pressão. Não cair na esparrela de que o Supremo e o Congresso são intocáveis. Porque se a gente cai nessa esparrela, só a extrema-direita fará pressão. Pois é. Então, a gente tem falado muito, né, Walter, sobre a coisa da campanha fora Bolsonaro, que o PT precisa deflagrar essa campanha, do que o protocolo do impeachment é parte, né, mas não é nem sequer a principal coisa, né? A gente tem aí um festival fora Bolsonaro marcado para o dia 6 de junho, organizado pelas frentes, vai ter o mutirão Lula livre antes disso, no dia 30 de maio. A gente tem as pré-campanhas, as eleições municipais já em curso, através dos mecanismos online, né? A gente acha que as pré-campanhas precisam ser instrumentos também dessa campanha pelo Fora Bolsonaro, enfim, muitas ações de comunicação, de mobilização, pressão, disputa de ideias, que precisam ser pensadas e executadas, obviamente respeitando o distanciamento social, mas a gente já está vendo que é possível fazer ações para além do mundo virtual, né? Sem isso, sem o bloco na rua, nas redes, não vai ter denúncia institucional, nem pressão parlamentar que seja suficiente para colocar Bolsonaro e Mourão, todo esse governo, para fora. Tem uma pergunta aqui, eu queria que você comentasse, tem a ver com essa questão do TSE, que o Valor de hoje falou sobre a cassação da chapa, o jornal Valor Econômico, né? Uhum. E aí eles falaram numa linha de que seria o caminho mais fácil, porque bastaria os 4 votos lá dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral, né? E aí Daniel está dizendo aqui que faltaria o cabo e o soldado. Se a conjuntura se agrava, talvez sejam obrigados a escolher esse caminho como menos gravoso, apesar de abrir brechas para a ascensão da esquerda, né? Porque esse caminho é realmente colocado nesse artigo do Valor como o menos tumultuado, mas é o caminho que dá em eleições diretas, né? De forma mais já há previsão, não precisa ter nenhuma mudança de lei, nem da Constituição, para que esse caminho dê em eleições diretas. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o que é que poderia fazer esse caminho aí vir a prevalecer. Esse artigo no Valor é muito interessante, e, em geral, os textos publicados por alguns dos colunistas, ou das colunistas, como é o caso do Valor, são de uma qualidade superior à média do que a imprensa publica. Agora, é exatamente isso que o Daniel falou. Veja, o Bolsonaro, do ponto de vista do programa econômico-social, está cumprindo aquilo que a direita defende no país desde o Ponte para o Futuro do Michel Temer. Ele está cumprindo o programa. Parte da radicalização que tem no país se deve à maneira como ele faz isso. Porém, a opção dele por uma radicalização contrária é uma estratégia política que ele adota há muito tempo e que permite a eles coesionar uma minoria muito aguerrida, com base militar, que intimida os demais e que permite ir aplicando o programa. Então, do ponto de vista da direita, que conta, do grande capital financeiro, do grande empresariado, enquanto o Bolsonaro estiver conseguindo cumprir esse programa, ainda será melhor com Bolsonaro e pior sem ele. Esse é o nó. Agora, é verdade, a situação está se agravando muito, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista econômico e social. E pode chegar um momento em que a própria direita precise ceder alguns anéis, no caso, os anéis do Bolsonaro, para poder preservar os seus dedos. Se eles chegarem a essa situação extrema e tiverem que optar por este caminho da cassação da chapa e, portanto, o país for levado para um processo eleitoral, qual é a conclusão que a gente tem que tirar disso? Que eles farão isso ao mesmo tempo tomando todas as medidas necessárias para não perder as eleições. Por isso é que eu destaco a importância de nós mantermos a campanha Lula livre com centralidade no Anula STF. É preciso que o companheiro Lula recupere os seus direitos políticos para aumentar o leque de possibilidades nossas na campanha
eleitoral neste cenário, que seria um dos cenários favoráveis a nós. O outro cenário favorável a nós é se conseguirmos aprovar a PEC das diretas. Nós queremos que a solução seja devolver ao povo o processo. Eles, se forem por esse caminho, vão tomar todos os cuidados para repetir a fraude de 2018. É importante, portanto, a gente ter claro que do lado de lá não vai vir nada que facilite a vida para nós. Ok. Então, é isso. A gente vai encerrar aqui o programa. Eu queria só, antes de encerrar, fazer a divulgação de um programa que a gente vai lançar aí daqui a algumas semanas, 2 semanas, se eu não me engano, dia 4 de junho, né? A gente vai lançar aí um novo programa chamado Contramola. A ideia desse outro programa é fazer debates mais estratégicos. Então, o programa Antivírus, ele vai seguir semanalmente com o debate da conjuntura nacional, mas a gente vai tentar, ainda não sabemos se quinzenalmente ou mensalmente, fazer esse outro programa chamado Contramola para discutir as questões mais estratégicas, né? Por exemplo, nesse programa do dia 4, a gente vai discutir a questão da ruptura, né? O debate sobre a revolução, a disputa do poder, e falar do republicanismo, governo, enfim, vamos tentar debater esses temas aí. Walter vai ser o expositor nesse primeiro programa, e a gente vai estar dialogando sobre esses assuntos mais estratégicos. Então, quando estiver mais perto, a gente vai divulgar aqui no Face do Página 13, também todas as informações sobre o programa, como é que vai ser o formato, horários, dias, mas já se agendem aí, quem tiver interesse, para esse dia 4 de junho, às 21h, a gente vai fazer após o antivírus, nesse primeiro dia, mas, como eu disse, vai ser um teste, a gente vai ver aí como é que vai ficar sendo a periodicidade desse novo programa. É isso. Walter, quer falar mais alguma coisa antes de encerrar? Antes de encerrar, veja, recomendar a todos vocês que leiam a peça. É longa, mas é importante ler, porque essa peça reflete o estado da arte do pensamento de 3 importantes partidos, o PT, o PSOL, o PCdoB e inúmeras outras organizações partidárias, políticas e sociais, que aceitaram que esse fosse o mínimo denominador comum. É por isso que a gente tem insistido muito em fazer o debate tático e o debate estratégico ao mesmo tempo. Esse mínimo denominador comum que está na peça do impeachment centraliza, foca o problema no presidente Jair Messias Bolsonaro. E nós insistimos que a maneira como isso foi feito tem problemas. Citei 2 desses problemas, o que é dito acerca da relação com a Polícia Federal e o que é dito acerca das mobilizações contra o STF e contra o Congresso. Mas o principal problema diz respeito ao que não é dito. Não se diz nada a respeito da necessidade de tirar o presidente e também o vice-presidente. Alguém pode falar, mas não tem impeachment de vice, de fato. Mas o que nos impedia de, na nossa peça, dizer qual é a nossa ideia sobre a corresponsabilidade do vice-presidente em relação aos crimes cometidos pelo presidente? O que é que nos impedia disso? Segundo lugar, não se fala nada a respeito do conjunto da obra do governo. Em terceiro lugar, não se fala nada acerca da necessidade de novas eleições presidenciais antecipadas, via PEC das diretas, via cassação da chapa no TSE. E não se fala nada da necessidade de reparar a fraude de 2018, porque, na verdade, este presidente que aí está não é uma surpresa, ele é produto de um crime. Ora, o que o texto fala corretamente é: este cidadão atenta contra a democracia, mas ele é produto de um atentado contra a democracia. Atentado que foi praticado pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. É uma ironia, é um paradoxo, mas era totalmente previsível que, num determinado momento, este presidente, produto dos crimes contra a democracia causados, entre outros, pelo Congresso e pelo Supremo Tribunal, se voltariam contra o mesmo Congresso, o mesmo Supremo Tribunal Federal. E, portanto, não podemos nós
ao fazer a defesa do impeachment do presidente, calar a referência a esses crimes cometidos por essas instituições. Porque, na verdade, a defesa da democracia não se limita à defesa das instituições. Esse é o problema central. E, repito, não se fala nada do Mourão, não se fala nada da necessidade de um novo governo, não se fala nada da necessidade de eleições diretas e não se fala nada da necessidade de anular as condenações praticadas contra o companheiro Lula e, portanto, restituir a ele os direitos políticos plenos. Nós achamos que isso debilita muito o documento e transfere para a nossa obrigação como militantes que a campanha fora Bolsonaro, para além do impeachment, trate desses temas. Eu queria destacar isso, a Natália já falou, eu queria repetir. É preciso uma campanha pelo fora Bolsonaro, não apenas uma campanha pelo impeachment. E a campanha pelo fora Bolsonaro inclui pressão sobre o TSE, inclui pressão sobre o STF, tá certo? Inclui pressão sobre o Congresso Nacional, inclui disputa na sociedade. Vai muito além apenas do impeachment. Mas, como ela disse, uma parte desses temas a gente vai voltar a falar no programa Contramola, que virá aí pela frente. Ok. É isso. Por hoje a gente vai encerrar aqui o programa Antivírus. Até a próxima semana e se programem para no dia 4 de junho assistir a nossa estreia no Contramola. Boa noite. Peraí. Tá? Pode falar. Isso que vocês vão ouvir agora é uma música do mesmo grupo que estava tocando no início, Secos e Molhados, do qual faz parte, entre outros, o Ney Matogrosso. E essa música chama-se Primavera nos Dentes. É uma música muito longa, eu não vou colocá-la toda aqui, porque estouraria os limites do programa, mas é importante lembrar que o nome do programa que a gente está lançando para debater estratégia é extraído de um trecho dessa música, Primavera nos Dentes. E com isso, eu encerro. Acabei. Boa noite, gente. Até a próxima semana.